Bom dia, turma. Uma ótima sexta-feira. Abra um livro em Geografia, página 176. Na aula de hoje, iremos conhecer as principais características da hidrografia do Brasil. Certinho? Então, acompanhem a leitura. O que é rio? Rio é um curso natural de água. O rio pode se originar de fontes subterrâneas, da água das chuvas e do derretimento de neve de geleiras. Desde seu ponto de origem, isto é, desde sua nascente, o rio percorre um caminho até chegar à sua foz, que é o local onde ele deságua. A foz de um rio pode ser o oceano, um lago ou um outro rio. No caminho, o rio pode receber água de outros rios, que são chamados afluentes. Olha que interessante. Turma, o rio é uma corrente de água natural que pode se dirigir para o mar, para um lago ou para um outro rio. O rio pode surgir de três formas: quando a água subterrânea atinge a superfície da terra, ou por meio da água da chuva, e o rio também pode surgir pelo derretimento de neves e geleiras. Agora eu quero que vocês observem esta imagem, para vocês entenderem quais são as partes de um rio, ok? Turma, primeiro temos a nascente, que é o local onde nasce o rio. É o local onde a água subterrânea atinge a superfície da terra, dando origem à fonte de um rio. Certinho? Temos os afluentes, que são pequenos rios com a quantidade de água menor. E essa água se despejam nos rios principais, certo? Temos aqui também, em toda essa parte, o rio principal. O rio principal é o maior rio que existe em uma parte da região, ok? É aquele que deságua no mar, certinho? E por fim temos a foz. A foz é o local onde a corrente de água do rio deságua. Ou seja, quando o rio principal se despeja ou encontra um outro rio, uma lagoa, um mar ou um oceano. Então, as principais partes de um rio são nascente, afluente e a foz. Entendido? Muito bem. Turma, passem a página. A divisão hidrográfica brasileira. O conjunto de terras banhadas por um rio principal e seus afluentes é chamado de bacia hidrográfica. No Brasil, as bacias hidrográficas estão agrupadas
agrupadas em regiões hidrográficas. Região hidrográfica é uma porção do território brasileiro que compreende uma ou mais bacias hidrográficas. Turma, bacia hidrográfica é a área ou uma região que tem o rio principal, que é o rio maior, ok? E que tem também os seus afluentes, os pequenos rios que se despejam nos rios principais. Entendido? Então, bacia hidrográfica são terras que são compostas por um rio principal e seus afluentes. Entendido? Aí vocês podem me perguntar, tia, e o que separa uma bacia hidrográfica de outra? Turma, o que separa são os divisores de água. Eles são como uma espécie de fronteira em que, de um lado, escoa a água em direção a um rio e de outro escoa a água em direção a outro rio, ok? Turma, e região hidrográfica são regiões compostas por uma ou mais bacias hidrográficas, ok? Observem um mapa. As bacias brasileiras são as seguintes: bacia hidrográfica amazônica, bacia hidrográfica do Tocantins, Araguaia, bacia hidrográfica do Atlântico Nordeste Ocidental, bacia hidrográfica da Parnaíba, bacia hidrográfica Atlântico Nordeste Oriental, bacia hidrográfica do São Francisco, bacia hidrográfica Atlântico Leste, bacia hidrográfica Atlântico Sudeste, bacia hidrográfica do Paraná, bacia hidrográfica do Paraguai, bacia hidrográfica do Uruguai e bacia hidrográfica do Atlântico Sul. Olha que legal, turma. Turma, essas são todas as regiões hidrográficas do território brasileiro. Só relembrando, região hidrográfica são regiões compostas por uma ou mais bacias hidrográficas. E uma informação importante: a bacia do Rio Amazonas é a maior de todas, não só do Brasil, mas do mundo todo. Olha que interessante. Passem a página. A maioria dos rios brasileiros é permanente. A maioria dos rios brasileiros nunca seca, ou seja, seu fluxo de água é contínuo. Eles são chamados de rios perenes ou rios permanentes. Alguns rios secam durante certo período do ano. Eles são chamados de rios temporários e correm apenas no período de chuvas. Esses rios localizam-se nas áreas mais áridas do território brasileiro, onde há longos períodos de seca.
O Brasil tem uma diversidade muito grande de paisagens que apresentam rios permanentes e temporários. Veja estes exemplos. Bom, turma, rios permanentes são rios que possuem água durante todo o ano, ou seja, eles nunca secam, ok? E a maioria dos rios brasileiros são permanentes, ou seja, nunca seca, certo? E os rios intermitentes são rios temporários. Esses rios, eles podem ser volumosos durante os períodos chuvosos. Porém, eles desaparecem durante a seca. Entendido? Essa primeira imagem mostra o Rio Negro, um exemplo de rio permanente que não seca. E na segunda imagem mostra o Rio Paraíba, um rio temporário, ok? Muito fácil, não é? Passando a página. As cheias. Nos períodos de chuva, o volume de água dos rios aumenta. Esse é um fenômeno natural e é chamado de cheia. Com a cheia, a água do rio pode transbordar e inundar as várzeas. Muitas vezes as várzeas são ocupadas pelas pessoas que ali constroem casas, ruas e avenidas. Essas áreas podem ser invadidas pela água do rio nos períodos de cheia, causando transtornos e prejuízos à população. As construções e o asfalto das ruas impedem que a água da chuva penetre na terra. Essa água escoa direto para o rio, aumentando a quantidade de água mais rapidamente. E dependendo da intensidade da chuva, pode ocorrer transbordamento. Além disso, o acúmulo de lixo no leito do rio provoca o seu assoreamento e contribui para a ocorrência de inundações. Bom, turma, cheias é o transbordamento da água. É quando a água dos rios transborda. E isso acontece por conta das chuvas intensas. E quando essa água transborda, pode inundar os terrenos baixos que ficam ali próximos dos rios. E as inundações, elas podem ser piores quando não há muita vegetação por perto dos rios. A terra com pouca vegetação, com casas, com avenidas, tem uma capacidade menor de absorver a água e causa, assim, prejuízos à população. E outro fator que provoca as cheias, além das chuvas intensas, é o lixo. É o lixo acumulado perto dos rios, que contribui para as inundações. Entendido, turma? E por aqui finalizamos a nossa aula de geografia. E um bom final de semana, turminha.